Meus irmãos, olhando para cá por gentileza, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Na noite de hoje, no qual Jesus nos concede esta oportunidade, nós tomamos como base bíblica um versículo concernente ao tema que a campanha nos sugere. Nessa segunda noite de campanha, nós tomamos um versículo que está localizado e que se localiza na segunda carta que o apóstolo Paulo, por sua vez, vai escrever e direcionar a Timóteo. Essa carta está localizada no Novo Testamento, pois todavia que nós se referimos ao Novo Testamento, nós estamos se referindo à nova aliança de Deus para com os homens. De fato, o Antigo Testamento vai nos sugerir, nos falar acerca de uma aliança que Deus também estabeleceu com os homens, porém esta aliança foi quebrada com o passar do tempo, por intermédio da pessoa de Jesus. Agora vai se estabelecer um novo pacto, ou até mesmo uma nova aliança. Olha para cá por gentileza. Todavia que nós falamos de nova aliança, ou de aliança, me vem sempre à memória que a aliança, ela é nada mais, nada menos do que o maior símbolo de um casamento do homem para com sua esposa. Por de fato, é este o maior símbolo do povo para com Deus. A aliança estabelecida agora vai ser estabelecida por meio de Jesus, do Cristo, do Nazareno, que por cerca de 3 anos e meio vai estabelecer o seu ministério aqui na terra. A Bíblia vai dizer que com o passar do tempo é necessário que Jesus retorne para o Pai, pois a sua missão vai se concretizar por completo. E quando Jesus retorna para o Pai, sendo Ele o maior missionário do Novo Testamento, agora vai ser levantado um homem de Tarso, o apóstolo Paulo, que outrora se chamava Saulo. Este homem que vai ser levantado debaixo de Cristo, sendo mesmo como o maior implantador de igrejas e missionário da nova aliança. E esta é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. O que vai me chamar a atenção é que dentro deste contexto, que está aqui fixado em poucos capítulos, Paulo ele vai trazer à memória alguns objetivos. Paulo ele vai relatar alguns objetivos que ele tinha para com Timóteo. Essa carta, André, vai me chamar a atenção, porque essa carta é uma carta pastoral. É uma carta onde o apóstolo Paulo, sendo o mesmo pastor, vai estar tratando com outro pastor. E o nome desse pastor é Timóteo. O significado do nome Timóteo quer dizer honra de Deus. Alguns relatos vão me chamar a atenção entre linhas acerca dos objetivos de Paulo, e eu posso relatar 3. O primeiro objetivo do apóstolo Paulo para com Timóteo nesta carta pastoral era de estimular, era de incentivar o jovem pastor, pois nós bem sabemos que dentro deste contexto Timóteo foi levantado como pastor de igreja quando ele tinha aproximadamente 17 anos de idade. Não é para qualquer um ser levantado como pastor com apenas 17 anos de idade. Era necessário um auxílio, era necessário um apoio,
E Paulo estava lá para dar este apoio. Paulo estava estimulando. Paulo estava incentivando. Paulo estava incentivando Timóteo a prosseguir e não desistir no meio da caminhada. Um dos segundos objetivos do apóstolo Paulo vai ser animar ao jovem pastor, porque Paulo bem sabia que no decorrer de uma vida pastoral existem muitas decepções, existem muitas punhaladas nas costas, existem muitos falatórios, onde são poucos para ajudar e muitos para criticar. Paulo aqui não está se preocupando em passar a sua experiência de vida. Quantas noites Paulo não esteve sozinho? Quantas noites Paulo não esteve sem uma ajuda, sem um apoio? E Paulo está dizendo: Timóteo, você é novo, você não pode desanimar, você não pode desfalecer. O terceiro objetivo de Paulo dentro desta carta é de instruir. A palavra instrução, ela vem de um termo ligado a ensinar. Veja só como Paulo fazia. Paulo ele incentivava, Paulo ele instruía, Paulo ele ensinava. Paulo ele estava lá dando auxílio a Timóteo, para que Timóteo viesse crescer segundo a fé, com estrutura. Porque do que adiantaria Timóteo crescer ministerialmente, sendo um homem sem estrutura para poder ficar de pé, quando a primeira provação se levantasse contra a vida de Timóteo? Por gentileza, quebra a barreira do silêncio e olha para esse crente que está do teu lado e diz assim: o Senhor está te dando crescimento. Está muito fraco. Diz para ele: o Senhor está te dando crescimento. Esse crescimento só está demorando. Diz para ele: pelo amor de Deus, o crescimento está demorando, porque ele está te dando crescimento seguido de estrutura para poder ficar de pé. Sabe por que tem muita gente caindo? Sabe por que tem muita gente tropeçando? É porque está crescendo da noite para o dia. É porque está crescendo sem estrutura. E Paulo ele está ensinando a Timóteo: Timóteo, tu vai crescer e tu vai crescer com estrutura. Toda dificuldade bater na tua porta vai ser como o vento, vai bater e vai passar. Porque eu estou te ensinando a crescer com estrutura. Olha para cá que eu tenho uma palavra ao teu coração. Esta carta é uma carta pastoral. Achou, né, William? Esta carta é uma carta pastoral. É uma carta que não vai tratar com o povo. É uma carta que vai tratar com a liderança. Pois bem, antes de tratar com o povo, Deus sempre tratava primeiro com a liderança. Quando o povo estava no deserto e tropeçava, Deus não ia diretamente ao povo. Primeiramente, Deus ia falar com Moisés. Só que muitas das vezes a gente tem a nossa mente fechada, como se fosse uma barreira, e achamos que a liderança é somente a pastora, achamos que a liderança é somente o diácono, achamos que a liderança é somente o líder de jovem, sendo que nesta noite eu trago uma palavra ao teu coração debaixo do sangue de Jesus, que você também foi levantado como pastor. O teu campo missionário é dentro da tua casa. Olha para cá você, pai. Olha para cá você, mãe, porque eu tenho uma palavra ao teu coração. Nós já temos pastor na igreja, pastora, mas o Senhor manda eu te dizer que você é o pastor do teu lar. Você é a pastora do teu lar. Tu não pode deixar a tua casa desfalecer. Se levanta! Estrutura não está dentro da igreja, não, pastora. Assim o Senhor me fala. A igreja não começa aqui. A igreja começa lá. Eita, meu Deus, por que está crescendo, mas daqui a pouco está caindo? Porque está crescendo sem estrutura familiar. Sabe por que tem se acabado a juventude da igreja? Eu não falo só dessa não, eu falo de todo o Brasil. A coisa mais difícil que é você achar um jovem na igreja, uma banda dentro da igreja feita por jovem.
Conversava isso hoje com minha mãe em casa. Sabe por quê? Porque a falta de estrutura está vindo de dentro do lar. Me diz uma coisa. A Bíblia vai dizer: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para quando ele crescer e não se desviar dele. Olha para cá, porque você não pegou a palavra. Eu vim como apóstolo Paulo nessa noite para pegar para ti, Timóteo, aqui no Juca. O Senhor está preparando o pastor, só falta você acordar. Mas o teu corpo pastoral é dentro da tua casa. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Coloca oração, coloca culto doméstico, coloca disciplina dentro do teu lar. E tu vai ver que ele não vai se apartar. A gente via no caminho e passou um jovem que serviu a Deus com a gente. Mãe, do Bom Samaritano. E ele passou de moto, desviado. Mas sabe por quê? Porque não é educado. E quando a gente não educa de dentro de casa, depois que fica grande, já dizia o papai e mamãe, depois que engrossa o cangote, André, vai ser difícil para dominar. E sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está olhando para Timóteo e está dizendo: Timóteo, tu é o meu filho na fé. A minha responsabilidade é de te estruturar enquanto tu só tem 17 anos de idade. Tem gente aí que já tem 40 anos de crente e ele ainda está esquentando o banco da cadeira da igreja. E Timóteo aqui com 17 anos já era pastor. E Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou te preparando, porque nem todavia eu vou estar aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou morrer primeiro. Será que o papai e a mamãe vai durar para sempre? É forte, aleluia, Jesus. O que vai me chamar a atenção é que dentro deste contexto aqui, de aproximadamente 4 capítulos, Paulo ele está sendo levado a Roma, ele está sendo preso, e agora ele vai escrever esta carta momentos antes de morrer, ainda preso, encarcerado, e ele vai escrever esta carta e vai direcionar a mesma para Timóteo. O que vai me chamar mais atenção ainda é que Paulo ele está diante de um ambiente desfavorável. Paulo tinha tudo para reclamar, como já foi falado aqui nessa noite. Paulo tinha tudo para desanimar, porque estava vivendo os seus últimos momentos longe do seu filho na fé. Eu tenho legítima certeza que o maior desejo do apóstolo Paulo aqui era de acompanhar o crescimento de Timóteo, acompanhar de perto, incentivar de perto, ensinar de perto, encorajar de perto. Só que Paulo está preso, e esta prisão está limitando, olha para cá, Paulo de ir e vir. No capítulo 1, o texto vai dizer que Paulo vai saudar a Timóteo. Paulo vai dizer que ele está no Evangelho por vontade de Jesus Cristo, uma vontade maior. Só que daqui a pouco Paulo vai encerrar a sua saudação, André, e a Bíblia vai dizer que agora ele vai relatar assim: Timóteo, eu faço menção de ti em minhas orações, noite e dia.
Irmão, é muita palavra para a gente divulgar nessa noite. Rafael, quer dizer que Paulo está preso e está orando. Eita, meu Deus, é forte. Sabe o que é que o Senhor mandou te dizer? Perca tudo, mas não perca uma vida de oração. Paulo está dizendo: eu perdi minha liberdade, eu não consigo mais ir até a ti, Timóteo, não consigo mais conversar contigo, mas daqui de dentro eu estou orando pela tua vida. Daqui de dentro eu estou fazendo a minha parte. O ambiente é desfavorável à oração. E nessa tarde eu conversando com Deus, o Senhor me falou: meu filho, quanto maior o ambiente é desfavorável, com mais facilidade eu escuto a tua oração. E o Senhor falou comigo profundo e no íntimo. Assim dizia o Senhor nesta tarde comigo. Tu lembra de Daniel? Ele orou na Babilônia, né? Ambiente desfavorável. Tu lembra de José? Orou no Egito. Ambiente desfavorável. Tu lembra de Josué, meu servo? Orou no meio de uma guerra e eu fiz o sol parar. Ambiente desfavorável. Tu lembra do meu filho Jesus de Nazaré? Orou na cruz e disse: Pai, está consumado. Ambiente desfavorável. Eu rasguei o céu no meio e respondi a oração. Nesta noite eu venho como profeta para te dizer: ora no meio desta luta, ora no meio desta prova, e Deus vai te responder. Olha pra cá. Eita, meu Deus, é forte. A primeira coisa que acontece com o crente, e eu sou o primeiro outro da fila, quando a gente passa pela prova, ou está na prova, o primeiro recurso que a gente perde é o principal: a oração. Se você perder a oração, você perdeu automaticamente tudo. Não tem palavra sem oração. Não tem louvor sem oração. Não tem crescimento sem oração. Sabe qual é a realidade? É que infelizmente a nossa geração é a geração que menos ora. Infelizmente a nossa geração é a geração que menos dobra o joelho. E Paulo está transmitindo o ensinamento para Timóteo. Paulo está sendo um espelho, pastor. Está dizendo: Timóteo, hoje eu estou aqui, mas amanhã essa mesma prisão aqui está te esperando. Sabe que a gente levantou a mão, olha para cá, e aceitou Jesus e se iludiu, porque a gente pensa que ser crente é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, a luta acabou, a prova foi embora e agora é só vitória. Quer dizer que todos passaram pelo que passaram e a gente vai escapar? Quer dizer que Paulo fez o que fez, foi decapitado. Quer dizer que Pedro foi o primeiro pastor da igreja primitiva e foi crucificado de cabeça para baixo? Quer dizer que Tiago foi morto ao fio da espada? Quer dizer que Estevão foi apedrejado até a morte? Quer dizer que eles tiveram a morte que tiveram e a gente vai escapar? Quer que Jesus, sendo o mesmo Filho de Deus, foi crucificado numa cruz como maldito e a gente vai escapar da tribulação? Não, eu venho aqui nesta noite iludir e para te dizer que tem prova esperando por você, sim. A prisão já está aberta, está te esperando, sim. Só que eu também tenho uma palavra ao teu coração, e a palavra é: a gente vai passar pela prova igual Lázaro, é passando pela prova e dando glória a Deus, é passando pelo vale e dando glória a Deus, é na prisão e dando glória a Deus. Oh,
17 anos de idade. Cadê os jovens que tem 17 aqui e que tem acima de 17? A Rutinha tem 15, né? Só na metade. 32. Timóteo está crescendo e está sendo acompanhado por Paulo. Ele está sofrendo aqui, André, investidas do apóstolo Paulo. Paulo é o líder de Timóteo. Olha só como Paulo era completo. Paulo, ele encorajava, incentivava e ensinava. Eu não queria falar isso, mas Jesus falou comigo nessa tarde. E eu até falei para a Thaís, minha filha, infelizmente respinga em nós que somos liderança, porque essa responsabilidade aqui está sobre nós. Nós precisamos ser como Paulo. Precisamos incentivar, encorajar e ensinar. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou preso, eu perdi a liberdade, eu não faço mais missões, eu não prego mais, mas a única coisa que me resta é uma vida de oração. Quantos oraram hoje? Quantos oraram ontem? Já diziam os antepassados que a oração é a chave que abre todas as portas. A porta está fechada, pega a receita, a hora que Deus abre. Está passando pela prova, a hora que Deus ele faz passar um pouquinho mais rápido. O negócio está apertado. Já dizia uma das mulheres mais poderosas que já existiu na face da terra até os dias atuais, faleceu há poucos dias, Rainha Elizabeth. Já dizia ela: eu tenho mais medo de um crente de joelho orando do que de um exército fortemente armado. Se a rainha tem medo de um crente orando, imagina o diabo, irmão. É porque a gente não sabe a arma que a gente tem. Na verdade, a gente tem uma arma poderosa na nossa mão. Infelizmente, a gente só não está sabendo é usar a arma que o Senhor nos entregou. Ah, Jesus amado, eu te peço neste momento, que neste momento o Senhor venha neutralizar todas as forças do mal. O Senhor me dê uma visão aqui neste lugar. É como se fosse um som de bronze, onde estava tentando barrar a adoração do povo. O Senhor me mostrava um peso espiritual, mas neste momento, debaixo do sangue de Jesus, vai me o diabo quer, olha pra cá, é que você cresça sem estrutura. O diabo não está preocupado se tu pula, se tu roda, sapateia, sobe no ventilador, pula no público. E a gente está iludido achando que culto é isso. Só que adianta a gente subir, pular, quebrar tudo, rodar, quebrar a cerâmica da igreja. O irmão da pastora depois vir com o Tiago trocar. Se quando a gente pisar lá fora, a gente não tem estrutura para ficar de pé. O evangelho tem sofrido, William, uma atualização, onde o culto só é bom se tiver movimento. O culto só dá certo se alguém entrar no mistério. O culto só foi para pouco, como diz o freio, se alguém pegar na mão do outro, sair rodando, revirar a igreja. Porque a gente quer movimento. Movimento sem estrutura. É fogo de palha. Você sabe o que é um fogo de palha? É um fogo que pega aqui. Vou falar, Jesus.
É um fogo que pega aqui e apaga lá fora. Aqui é do mano, aqui é pentecostal, aqui pula, aqui roda, aqui sapateira. Só que o problema não é aqui. Eu quero ver do problema fora. Acabou glória. Eita, meu Deus. E Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa preservar a sã doutrina. Tem igreja que dá vergonha da gente entrar. Tem um barco no santo até com santuário. Sabe o que é isso? Cortina. Qual a cor dessa cortina? Vermelha. O negócio está tão atualizado que estão escandalizando tudo e a moda agora é preto. Rafael, é só uma cor, nada contra. Mas também não vamos bagunçar não. Tem igreja por aí, pastor, que a gente não sabe mais se é uma igreja ou se é uma boate gospel. E tem crente. E está lotado. Mas entrega o microfone na mão de um deles, que você verá quem é quem. É crente crescendo sem estrutura. E Paulo está acompanhando o crescimento de Timóteo. Está dizendo: Timóteo, você precisa ser um obreiro aprovado. Timóteo, você tem que ser perfeito. Foi isso que eu estudei nessa tarde. Que um dos objetivos de Paulo era tornar Timóteo um homem perfeito. Você acha que é à toa aquilo que Paulo bateu no peito e disse: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Era isso que Paulo queria para Timóteo. E agora Paulo está olhando e está dizendo: Timóteo, eu vou te dar um exemplo de um vaso. Eita, Jesus. Em uma casa, olha para cá, tem vários tipos de vaso. E o tema da campanha é: que tipo de vaso é você na casa de Deus? Eita, meu Deus, é forte. Só que eu vou trocar o tema, me permita, pastora. Que tipo de vaso é você fora da casa de Deus? Porque aqui dentro todo mundo é vaso. Só que eu estou te convidando para ser vaso de honra lá fora. Paulo está dizendo: Timóteo, olha para cá porque eu vou te dar um exemplo. Em uma casa tem vasos de honra, tem vaso de ouro, tem vaso de barro, tem vaso de bronze, tem vaso de pau. E qual tipo de vaso tu é? O mistério está nisso que eu vou te falar agora. O teste principal do vaso, pastor, não é tacando ele no chão, não. Não é soltando ele de uma altura. Vamos testar o vaso, vamos ver se ele está bom. Bom, o vaso no chão, tá bom, não quebrou não. Não. Você sabe onde é que o oleiro testa o vaso? Eita, Jesus. Olha para ele por gentileza e diz assim: você não vai escapar do fogo. Está preparado o vaso? A Bíblia vai dizer que existiu um rei chamado Nabucodonosor. Criaram uma grande estátua, uma imagem. E o decreto foi: todos vão ter que se dobrar diante da imagem do rei. A Bíblia vai dizer que teve 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Tocaram as buzinas
Toda a Babilônia se prostrou. Acredito eu que Daniel também estava inserido, que não se prostrou, Pai. A Bíblia vai dizer que toda a nação se prostrou diante da imagem. Só que lá atrás tinha 3 vasos em pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei mandou um oficial ir até lá. E o oficial perguntou: o que foi que aconteceu? Você não se prostrar? E eles disseram: nós não vamos se prostrar. Parece que eu estou vendo o oficial chegando e trazendo a notícia dizendo: eu só vim aqui te avisar que o rei vai mandar tocar de novo. E se você não se prostrar, a gente vai te testar lá na fornalha. Daqui a pouco o rei vai olhar e vai dizer: toca mais uma vez as buzinas. Imagino eu, André, que o rei não olhava mais para ninguém. O rei estava lá diante do seu trono, fixado seus olhos nos 3 jovens que estavam lá no final. Tocaram novamente as buzinas. E sabe o que é que vai acontecer? Os 3 vasos vão permanecer de pé. A Bíblia vai dizer que pegaram os 3 jovens, lançaram na fornalha. Só que antes de lançar, a Bíblia vai dizer que o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Segundo alguns historiadores, olha para cá, estou pregando Bíblia, o rapaz que lançou os jovens foi o primeiro a morrer, devido à alta temperatura da fornalha. Sabe o que é que vai acontecer? Daqui a pouco o rei curioso vai mandar abrir a fornalha e vai olhar de longe. A sua mente vai travar, sabe por quê? Porque o rei também era bom de matemática. A Bíblia vai dizer que daqui a pouco o rei começa a contar. Eu conto 2, eu conto 3. Só que daqui a pouco no meio da contagem o rei começa a se embaraçar. A Bíblia vai dizer que ele olha mais uma vez e diz: eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. E daqui a pouco ele vai dizer: eu não sei inglês, por que eu estou vendo fraco? A Bíblia vai dizer que o meu salmo da Galileia desceu do céu e passeava no meio da bola. Está preparado? Está preparado? Está preparado, pai? O olheiro faz o vaso. E o interessante é que eu estava estudando, e eu vi, pastor, que tem por cerca de 209 tipos de barro. Interessante, né? Irmão, tem vaso, tem barro bom, né? Tem barro intermediário e tem barro ruim. O procedimento da confecção do vaso, o primeiro procedimento é ir até, sabe aonde? Um lamaçal. A um lugar com lama. Aí o olheiro vai lá e tira lá no meio da lama o barro. E não pense que qual, né? Não pense que é qualquer barro que ele vai pegar para fazer o vaso, não. Ele vai escolher o barro no meio do barro. Você é privilegiado porque você está aqui hoje. Tinha tanto tipo de barro para Jesus escolher e ele resolveu meter logo a mão em você. Estava tempo no meio das calçadas, vendia droga para a torta e a direita, estava no meio do filho, estava na porta do céu, e parece que eu estou vendo Jesus, o olheiro santo, descendo e dizendo: eu vou meter a mão nesse barro aqui, chamado André, vou botar um paletó nele e vou fazer ele o evangelista da minha casa. E tem barro que é ruim. Sabe qual é o barro ruim? É aquele barro que mesmo depois de ser trabalhado, ainda fica uma rachadura nele. E a gente costuma dizer que é defeito de... Sabe quando tu compra um produto
que ele vem com defeito, pastora. Aí a senhora diz, esse daqui veio com defeito de... Só que o barro não vem com defeito de fábrica. Porque se o defeito fosse da fábrica, o defeito era do olheiro. Pegou? Só que a gente está pensando que o defeito está no olheiro. Só que o defeito está no barro. Eita, meu Deus, é forte. O olheiro faz o barro. E agora com a roda, ele vai ter que molhar o barro. Porque depois de extraído, com o passar do tempo, o barro fica duro. Eita, vaso ruim. Ai, papai. Se tem barro duro aqui hoje, eu não sei, irmão. Mas eu quero te dizer que o olheiro vai colocar água nesse barro. Com a água ele vai amolecendo o barro. O segundo procedimento é amassar. Seja profeta mais uma vez e diz assim, está preparado para virar vaso? Jeová vai primeiro colocar água para você melhor. Eu peguei o mistério do céu aqui nessa noite. Porque se o olheiro amassar o barro duro, vai doer. Mas se o barro não sentir muita dor, ele vai colocar água para tu não sentir dor. Então te prepara, porque daqui a pouco ele vai começar a amassar. Vai apertar. Daqui a pouco ele vai começar a amassar. Depois de amassado, ele vai colocar na roda. E daqui a pouco a roda vai girar. E tem um corinho de fogo que diz que muita gente vai trocar de lugar. Já pegou esse corinho, pastor? E a roda está girando e o olheiro está trabalhando. E o principal instrumento de trabalho do olheiro é as mãos. O olheiro vai moldando o vaso com as mãos, pastor. Daqui a pouco o vaso vai começando a tomar forma. Vai tomando forma. Depois de pronto, o vaso agora vai para o teste. O teste do vaso é no fogo. E não é qualquer fogo, não é esse fogo de cozinha que tu tem em casa, não. É literalmente uma fornalha. Sabe o que é que Jesus mandou te dizer nessa noite? É que ele vai lançar crente na fornalha hoje aqui. Olha pra cá. O mistério está no fogo, pastor. Imagina comigo. Paulo está recitando alguns vasos. Tem vaso de ouro, tem vaso de pau, e também tem vaso de barro. Tem vaso de prata. Se nessa noite tivesse 4 vasos aqui, de ouro, de prata, de pau e de barro, qual vaso você escolheria? Na minha visão ótica, é claro que eu escolhi o vaso de ouro. Sabe qual a primeira coisa que eu ia fazer? Vender ele e pagar minhas contas. Acredito que você também faria o mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo ia requerer o vaso de ouro e por fim o vaso de prata. Ia ficar aqui o vaso de pau e o vaso de barro. E agora o olheiro vai pegar um vaso de ouro, bonito, elegante, brilhoso, e vai colocar no fogo. Acredito eu que você entenda que tem uma coisa que derrete o ouro. É o fogo. O olheiro pega o vaso de ouro, coloca no fogo, só que no meio do fogo o vaso vai se desmanchar, porque não vai aguentar a temperatura. É um vaso que tem aparência, é bonito, é brilhoso,
elegante e intelectuoso. Mas não é pra tu não, linda. Mas na hora do fogo, é o primeiro a derreter. O vaso de prata também brilha, assim como o sapato do freio. Só que no fogo, ele também derrete. E está reprovado. O vaso de pau é esse que vai pegar fogo mesmo. Esse nem derrete, esse se consome. Agora o vaso de barro, o barro é diferente. Porque quando você bota o vaso de barro no fogo, segundo os historiadores e os olheiros vão relatar aqui, quanto maior a temperatura, mais o vaso fica resistente. Levanta a tua mão porque eu vou profetizar e entregar o microfone dentro do horário. Sabe por que tu está passando por tanta luta? Sabe por que tu tem passado por tanta prova? É Jesus mandando eu te dizer, eu estou te tornando resistente. Eu estou te tornando mais forte. Eu estou te tornando mais corajoso. Eu estou te tornando mais corajosa. Eu estou aprovando o teu vaso. É no meio do quanto maior a temperatura, mais forte ele fica. E às vezes a gente pensa que a gente é fraco. Às vezes a gente se auto-menospreza e se desacredita. Sabe, você que está aí sentado, você já passou tanta luta, e talvez a mínima da tua luta foi a luta que alguém não aguentou e desistiu lá atrás. Você só está aqui porque você está sendo aprovado. Provado e aprovado. Aleluia, Jesus, verdade. Não tem como tirar o barro, o vaso do fogo, enquanto ele não queimar por completo. O olheiro fica observando e diz assim: será que eu tiro ele do fogo agora? Eu vou esperar mais um tempinho para me poder tirar ele do fogo. Eita, meu Deus. Aqui é a resposta de oração, pastor, é para crente aqui que está ligado. Porque tem gente aqui no nosso meio que faz tempo que está orando, isso daqui é a resposta. Está no fogo e o olheiro está dizendo: eu acho que eu vou segurar ele no fogo mais um pouquinho. Bebê, forte, né? E daqui a pouco o olheiro vai lá e tira o vaso. O vaso está bonito. O vaso suportou o fogo. E agora ele vai pegar o vaso e vai expor em uma prateleira. O que eu quero te dizer é que existem processos na nossa vida. Processos esses que não tem como a gente fugir. Não é todavia que o vaso é aprovado de primeira instância. André, muitas das vezes o olheiro faz todo o procedimento e no fogo o vaso racha. E se tem algo que não entenda, é rachadura de vaso. O olheiro não tem como remendar, William. Rachadura de vaso. Eu estou pregando aqui também para crente antigo. A mãe lembra que lá na Meinha, nossa avó,
Tinha um pote, mãe, que armazenava água. Eu creio que também no tempo da pastora. A gente não tinha geladeira na época, pastora. Aí tinha um potezão grande, em formatozão de um vaso. Aí você armazenava a água. Depois de um tempo podia beber, que era melhor do que qualquer água mineral. Era como se o vaso tirasse a impureza da água. Mas se tivesse furado, acabou. Presta mais para nada. E muitas das vezes o vaso passa por todo o procedimento. Ele aguenta a temperatura do fogo todinho. E sabe onde é que ele quebra? Na retirada do fogo. Jesus, eu vou entregar. Eita, meu Deus, é forte. Tem vaso que aguenta a prova todinha. É na prova, na prova, na prova, na prova e na prova. Aí Jesus disse assim: hoje eu vou tirar ela da prova. Aí no dia de sair do fogo, se quebra. Eita, meu Deus, existe até aí. Reclama, murmura, para de orar. Aí o olheiro diz assim: rachou, não dá não. Vou ter que colocar de novo. Ah, se não tivesse entendido o que eu estou pregando aqui nessa noite, tu pode até voltar pro fogo, mas o olheiro não vai te tirar na hora errada. Se prepara porque vai demorar, vai. Mas vai chegar o momento certo e tu vai ser levantado como um vaso de honra. O olheiro tira o vaso, André. O rachado vai ter que voltar de novo. Pastor, a senhora vê demais isso. Tem gente que está caminhando. E eu lembro uma vez que eu estava meio pelacular. Eu vou dar logo eu como exemplo mesmo, que é primeiro dói aqui, né? E eu lembro que no dia do culto, que a Thaís ia ficar na portaria e eu ia pregar, eu faltei. Como é que pode, André? E a pastora até falou, ia dar oportunidade para um casal aqui, um ia ficar na portaria e o outro ia pregar. Jeová falou logo comigo, era tu. Só que tu caminhou, saiu da prova, quando eu ia te puxar pro fogo, aí tu voltou pro fogo. Você conhece muito bem. Tem gente que tem a oportunidade de pregar e vai começando pregando, Jesus vai começando a usar. Tem gente que tem dom lindo de louvar. Hoje eu falei lá na minha casa: Senhor, por que tu não botou também em mim o dom de louvar? Eu sou doido para louvar. O Senhor só quer que eu pregue e eu doido para louvar. E tem gente que louva, irmão, e o céu se abre e não aproveita a oportunidade. E Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou te preparando para você não desperdiçar a honra e a vitória do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.